Então tem psicólogos bons que sabem o que estão fazendo baseado naquilo que eles aprenderam. Eu não vejo psicólogos hoje tratando a dependência química da forma que deveria, atendendo familiares da forma que deveria. Não vejo psiquiatras diagnosticando baseado num transtorno por trás. Então o psicólogo é bom? É. O trabalho de um psicólogo é maravilhoso? Sim, só que nós não temos tempo para perder. Talvez para uma pessoa que não tenha problema com dependência química, que não tenha um familiar, pode ficar lá 1 ano, 2 de papo para poder se entender. Temos pressa. É para ontem. Já perdemos anos da nossa vida nessa relação, já perdemos anos na vida de relações difíceis. Está na hora de tomar um atalho. Olá meninas, tudo bem? Vamos bater um papo aqui um pouquinho sobre psicólogos, né? Eu tenho muitas fênix que estão com os maridos internados, algumas estão aí me perguntando um pouco, né? Algumas dúvidas sobre neuropsicólogo, psicólogo, o psiquiatra. Deixa eu explicar algumas coisinhas para vocês terem um pouco de noção. Os psicólogos das clínicas são de confiança? Então hoje eu falando com uma fênix agora, né? Na mentoria, ela estava me contando que o marido ele fez a ligação familiar e ao invés de ele falar que estava em tratamento, ele disse assim: olha fulana, eu estou seriamente querendo tratar da minha recuperação. Mas se eu for voltar para casa e você continuar trabalhando demais ou brigando comigo à toa e disparando os gatilhos em mim, isso não vai dar certo. Aí a gente pensa, né? Será que ele estava falando da Zenaide controladora ou algo assim? Não. Sabe por que ele falou isso? Porque o psicólogo da clínica falou para ele assim: se a esposa for um gatilho, se a família é um problema, você precisa se afastar daquilo que te traz problema e que te faz recair. Não dá para continuar com alguém que te leva para a queda. Ah, Fênix, sabe quantos anos eu ouvi essa besteira de psicólogo de clínica? E eu ouvi muitas vezes. Ela mesma me disse: Dani, o psicólogo foi dependente químico. Falei: ah, tá, então provavelmente ele nem é o psicólogo. Na verdade, ele é um terapeuta. E eles chamam de terapeuta todo interno que se recuperou e começou a atender outros internos. Muitas vezes, gente, muitas vezes, quando eu ligava para a clínica, mandava e-mails gigantescos explicando o quadro. Por que eu falo que a esposa é o melhor? Porque a gente sabe exatamente como ele funciona, qual foi o jeito que ele falou antes de sair, o jeito que recaiu, o que aconteceu. A gente tem uma sensibilidade, talvez não olhou para isso direito. Aí a gente acaba falando para os médicos querendo que aquilo seja resolvido mais rapidamente, porque se a pessoa tiver um histórico, rapidamente ele vai ser tratado. Só que não, eles não querem ouvir a gente. Por quê? Foram internados, se tornaram terapeutas e como eles são experientes do quadro dependente químico deles, então eles atendem os dependentes químicos e as esposas. Então veja bem, então um dependente químico não tem o que me ensinar? Claro que tem, todos nós temos muito que ensinar um ao outro, mas quem está falando com a gente? Não, Dani, ele está recuperado, o psicólogo e terapeuta, ele já está há anos limpo. Quem é que está falando então? O terapeuta ou a dor que está nele? Porque o que acontece? Gente, tem muito psicólogo formado que não falaria isso, porque ele sabe que o cognitivo desse abençoado vê o mundo todo do avesso. Mas também pode ser que os psicólogos especialistas em dependência química façam cursos desse assunto e traz para os estudos dele a bagagem do amor exigente, do NA, que tem como base o quê? Os 12 passos. E aí a gente tem que considerar e ter conhecimento que os 12 passos foi escrito por Bill Wilson, que ele era filho de um alcoolista e que também viveu bebendo até os 39 anos, quando ele teve uma iluminação divina e criou os 12 passos. Então você pode ver que essa iluminação divina tem muita carga de influência da identidade, da instituição, da fé pessoal da pessoa. Tudo que é criado na nossa vida, uma empresa, uma igreja, toda a família, ela tem um contexto inserido, é o que eu falo, uma pensamentosfera, uma mentalidade, uma cultura que carrega a gente de informações, a gente cresce com aquela influência e acredita naquilo a vida inteira.
Aí você vive conflitos na sua vida, independente de ser com dependente químico. Por quê? Porque você tem crenças na sua vida distorcidas sobre quem você é, sobre o que é certo e errado. Porque alguém que você considera demais tem uma certa influência emocional, até espiritual, sobre a sua vida, que direciona as suas decisões. Quando você às vezes quer mudar um comportamento e não consegue, é porque tem crenças por trás disso. E não é crenças limitantes, são crenças enraizadas que eu sempre uso. Eu sou evangélica. Se você vai converter um católico para ser cristão evangélico, sabe o que vai acontecer? Se esse cara tem uma família católica, a mãe mora em Aparecida e a bisavó é de Roma e é católica roxa, mora lá a família de Portugal. Olha a carga de influência da cultura da religião católica. Não tem a ver só com a fé católica, tem a ver com uma cultura do país que a pessoa vive, né? Aparecida, quem está em Aparecida e é católico tem uma carga de influência ali de fé muito grande. Então o ambiente te muda e te molda, certo? Então, os 12 passos foi escrito por alguém que achou que a forma dele era a forma correta. Tanto é que nos 12 passos tem muitas informações, tem muitos temas lá dizendo do poder superior, deixa a sua mudança de caráter para o poder superior. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, isso eu não preciso nem fazer parte da dependência química. Se eu depender do poder superior mudar o meu caráter, então ele invade meu livre-arbítrio. Isso é uma questão de lógica, por isso que eu falo para vocês, todo esse trabalho que eu faço com as esposas de dependente químico tem a ver com lógica. Conhecimento liberta, então você precisa ter esse conhecimento. Então se esse Bill escreveu os 12 passos há não sei quantos anos atrás que ele escreveu, é óbvio que isso vai ter uma carga de influência. Então, todo esse fundamento é baseado na experiência e entendimento de um adicto que não sabia que tinha um transtorno genético como o pai dele e provavelmente era uma esquizofrenia e por isso que eles bebiam. Então, o psicólogo de clínica ou terapeuta, que nada mais é do que um dependente químico, ele tem essa base, essa mentalidade, essa crença, que eles não podem com frustrações e isso é uma crença distorcida sobre a dependência química. Então vamos lá, Fênix, vamos entender melhor sobre isso. Os psicólogos cognitivos, eles têm uma base e um trabalho em cima do comportamento e da mentalidade das pessoas. Não interessa se é dependente químico ou não, tá? Quando essa pessoa trabalha dentro de uma clínica, ela segue regras lá dentro. Eles têm um padrão, talvez um protocolo de atendimento e por isso eles se posicionam assim. Agora veja só. Nós vamos viver de conselho de dependentes químicos que não sabem que tem um transtorno genético, que aprenderam a vida inteira que nunca vão ser curados porque é uma doença progressiva e fatal. Eu tenho certeza que não é. Toda dependência é anestésico. O que tem por trás da dependência química é um transtorno genético, né? Claro que em fase de uso o cara vai ter abstinência do corpo, do físico, e é lógico que a droga está agindo ali, mas quando sai do corpo ele não é um dependente químico. Ele tem um transtorno genético que se anestesia nas drogas. Volto a reafirmar isso, tá? Respeito, entendo. Ah, mas a OMS está dizendo que é uma doença. Tudo bem. Eles diziam que o autismo era esquizofrenia, que precisava ser internado como louco. E hoje não é verdade, não é assim. Então as coisas mudam e a falta de informação faz que a gente continue cometendo os mesmos erros. Então eu não tenho medo de estar dizendo isso. Não tenho nenhum problema de algum psiquiatra ou psicólogo vir falar comigo dizendo que eu estou dizendo uma heresia. Não estou, porque ninguém consegue dar tratamento para dependência química. E aí você como esposa, assim como eu, a gente entendia que internar na clínica tinha que acontecer alguma coisa, que lá ia ser um tratamento. Não, eles ficam lá cuidando de horta, fazendo trabalho laboratorial, encontrando para falar dos 12 passos, o psiquiatra ou o psicólogo fala com ele para ver como essa pessoa tá, como é que tá a mente dele, aí o psiquiatra vai lá e passa um antidepressivo ou um ansiolítico. Esse é o padrão. Por quê? São raras as clínicas que têm um neuropsicólogo. Até as clínicas caríssimas ainda não tem um neuropsicólogo lá dentro para diagnosticar. Aí uma Fênix me perguntou, né? Uma pessoa me perguntou aí nos stories. Tem neuropsicólogo especialista em dependência química, né? Ele tem que ser? Não, eles nem sabem que isso tem a ver com a dependência química.
Isso foi um aprendizado que eu tive no dia a dia, e por eu acompanhar esposas, todas eu estou vendo que o marido tem transtorno e eles estão indo se tratar e muitos já foram diagnosticados. É fato. Então, se a gente não olhar para isso e não entender, você fica na mão deles. Agora, voltando para o assunto principal, o psiquiatra de clínica é de confiança? O que você tem que entender é por que você põe ele na clínica. Primeiro, hoje o tratamento de clínica está sendo paliativo. Não tem um tratamento eficaz. O cara ficou lá e voltou bom. Não, ele voltou desintoxicado. Ele voltou talvez um pouquinho mais consciente da problemática errônea que está lá desde os 12 passos, com o adicto que entendeu que tem que não sofrer frustrações, que o cara tem que evitar os gatilhos. Claro, isso tudo tem, mas é o seguinte, o cara pode ficar 1 ano internado, ele tá lá evitando os gatilhos. Quando ele vem para a vida real, a vida é problema, meu bem. A vida é frustração. Se a gente não trabalhar e não correr atrás da nossa vida, tudo vai acontecer. Quando não for você o problema, vai ser quem? E por que o marido vai ter problema com a esposa ou com a família? Porque tá vivendo junto. Você já viu você ter problema com o seu vizinho? Você tem problema no seu serviço? Você tem problema com a sua família, com seus pais, com os seus filhos, com os seus irmãos, com o seu marido? Porque você está vivendo junto. Então, quando a gente não tem noção do que a gente está fazendo, aí a gente fica na expectativa de clínica. Eu usava a clínica para desintoxicação e intervenção. O marido estava usando droga há muito tempo, não conseguia parar de jeito nenhum. O meu sumiu 53 dias. Quando ele voltou, ele já era consciente, lógico. Ele já falou, preciso de internação involuntária, porque se eu ficar na voluntária, amanhã eu sumo. Então eu já sabia como funcionava. Um organismo usando mais de 15 dias drogas, é impossível que a pessoa pare sozinha. O bioquímico não permite. Eu vi também Fênix falarem para mim que as psicólogas dizem, você precisa se separar, não adianta viver com um sistema adoecido. Relacionamentos, vários têm sistemas adoecidos. Uma mulher passiva que se submete a tudo que o marido fala. Um marido passivo que deixa a mulher falar tudo o que quer. Os relacionamentos têm muitos adoecidos, muitos têm pedras, não é só a dependência química. Então a gente precisa entender que um psicólogo que diz para você que é melhor você se separar porque não dá para continuar no relacionamento desse, não sabe tratar o casal que vive um problema sério, que por trás, na verdade, é um transtorno genético. Esse homem não precisa perder essa mulher, nem vice-versa. Se esse homem valer a pena fora da droga e ele tiver só uma questão de transtorno, é justo. Ué, por que não tentar? Agora, se ele não quiser tratamento, Fênix, aí é outra coisa. Mas até ele se internar e ter consciência disso, você precisa ser preparada para fazer ele entender. Senão ele fica na mão da clínica, a clínica diz para você que você tem que parar de encher o saco, de que você é um problema, e você compra essa ideia e continua achando que o problema é você. Que ele está recaindo por sua causa. Nós temos sim a nossa dependência emocional, nós temos sim o papel de mãe às vezes, nós temos sim a controladora da Zenaide infernizando a nossa vida, mas não é só porque a gente está assim do nada. Ninguém é doido sozinho, nem eles e nem nós. Se a gente está assim é porque alguma coisa eles estão fazendo errado. E a gente que vive junto, que come todo dia sal junto, 1 quilo de sal, a gente sabe muito bem a neurose que é viver com uma pessoa com uma dependência química ou com um transtorno. Então tudo isso a gente precisa ter clareza para você saber que não é o psicólogo ou psiquiatra que sabe das coisas. Eles são formados? Sim. Eles estão fazendo o papel deles? Nós vamos usar um psiquiatra? Sim. Nós vamos usar o psicólogo? Sim. Nós vamos usar a clínica? Sim. Como? Porque se o psicólogo, eu mando meu marido para o psicólogo e ele diz que eu sou o problema, que ele tem que se afastar de mim, olha só, falta de conhecimento. É óbvio que quem está falando no psicólogo terapeuta lá na clínica é o dependente químico, puto, porque a mulher deixou ele. Então os terapeutas de clínicas boas, como algumas que eu indico, são psiquiatras bons. Então tem psicólogos bons que sabem o que estão fazendo baseado naquilo que eles aprenderam. Então assim, eu hoje não uso psicólogos, eu não vejo psicólogos hoje tratando a dependência química da forma que deveria.
atendendo familiares da forma que deveria. Não vejo psiquiatras diagnosticando baseado num transtorno por trás. Eles se baseiam na ansiedade e naquele estresse que o homem está e vai lá com ansiolítico ou com antidepressivo. Então, para mim, hoje, os psicólogos e psiquiatras não estão ajudando da forma que deveriam, porque eles não entenderam o processo por trás. Dani, mas você nem é formada em medicina, como é que você diz isso? Observando, a minha dor era maior. A internet está aí, nós podemos ler, nós não somos formados, mas somos muito bem informados. E não tem como eu ficar na mão de um médico só porque ele é médico, ele atende 50, eu olho um todo dia. Não tem como eu não saber o que acontece com o meu marido, como é que funciona. Aí vem um psicólogo que é terapeuta, que não é psicólogo, ele é um terapeuta, que foi um adicto dizer para o meu marido que ele tem que se separar de mim porque eu sou um problema. Sim, a Zenaide é dose, a gente sabe, mas não é esse o ponto, porque a vida é problema, ele vai viver de problema a vida inteira, e aí? E aí que eu vou ficar na mão de um médico agora, que não tem conhecimento sobre a dependência química? Então as clínicas hoje não estão respaldadas, porque a gente paga uma miséria para uma clínica que a gente acha muito caro, 1.500, mas coloca no papel comida por 30 dias, luz e água por 30 dias, um profissional, porque tem um psiquiatra lá, às vezes um psicólogo, o cara tem que ganhar o dinheiro dele, ele tem que pagar o aluguel da clínica, 1.500 está ainda barato, a verdade é essa. Mas o tratamento que nós precisávamos teria que ser um médico de no mínimo 2.500 ali, uma clínica, para ter um psicólogo, um neuropsicólogo lá dentro e o psiquiatra diagnosticar para ele sair mais ou menos arrumado. Então, como me perguntaram, o neuro é especialista em dependência química? Não. Por exemplo, o neuro não faz um teste de dependência química, porque já é, ele já sabe. Ele nunca atendeu alguém, vem cá, você é dependente químico? Vamos lá ver, agora que eu estou falando isso. Não existe conversa sobre isso. Hoje eu vejo que neurocientistas têm dito que todos os transtornos levam à compulsão por droga e por outras compulsões. Eu, como sou uma especialista já há anos, lidando de perto com familiares de dependente químico e dependente químico também, né, eu acabava percebendo o transtorno já por trás. Hoje eu bato o olho e já sei. Então todo mundo tem transtorno? Provavelmente. Muito agora está em evidência, né? Muitos têm TDAH, as pessoas são depressivas. Não, já eram, é que agora está potencializando, porque tinha um transtorno e não sabia. Aí o médico diagnostica transtorno bipolar, por exemplo, mas não sabe se é 1 ou 2, aí dá medicação para aquele que é 2 e aí não faz efeito, ou dá para aquele que é 1 e deixa o cara fora da casinha porque na verdade não precisava de tudo aquilo. Então é tão complexo, por isso que eu falo que vocês precisam ser treinadas, por isso que eu ofereço essa mentoria, por isso que eu tenho esse curso. É uma bagagem de 18 anos para você poder saber como vai andar, para você se trabalhar em você também, porque não adianta você entrar num processo desse com ele se você tá descabelada na Zenaide, com pressa, querendo que o negócio resolva em 2 tempos. Dani, qual o número do psicólogo? Me passa o contato. Meu Deus, o neuropsicólogo é um dos passos. Não é passar o cara no neuropsicólogo e descobrir o transtorno que ele vai parar de usar droga. Você precisa entender. É uma jornada. Você quer continuar na mão de clínica? Você quer continuar com teu marido em casa, sem tratamento? Mas ele não vai aceitar. Você vai ser preparada para fazer ele aceitar. Mas se você não quiser fazer isso, você vai continuar na mesma. E aí fica perguntando, será que o psicólogo da clínica é bom, é de confiança? Será que o neuropsicólogo tem especialidade em dependência química? Vocês ainda não conseguiram entender essa lógica. As fênix que estão comigo sabem entender como se posicionar com esse marido, tá? Então é isso que vocês têm que entender. Então o psicólogo é bom? É. O trabalho de um psicólogo é maravilhoso? Sim, só que nós não temos tempo para perder. Talvez para uma pessoa que não tenha problema com dependência química, que não tenha um familiar, pode ficar lá 1 ano, 2 de papo para poder se entender. Temos pressa. É para ontem. Já perdemos anos da nossa vida nessa relação, já perdemos anos na vida de relações difíceis. Está na hora de tomar um atalho. Não dá para a gente ir por esse caminho, senão a gente perde tempo e saúde. E eles estão na mão de gente que não soube nunca tratar, porque alguém lá no passado, que era um adicto, criou 12 Passos, fez uma clínica, tá aí trabalhando com um grupo de apoio, com clínicas que fica aí só ligando nada com coisa nenhuma.
Porque a raiz do problema é o transtorno genético. Tem parte bioquímica? Tem. Tem parte de emoções que esse homem tem que tratar? Tem, mas como eu e você. Isso é mais fácil de trabalhar no todo depois. Mas se você tiver essa informação, com certeza você vai direcionar o seu marido muito melhor. Entende? Então espero que tenha entendido. Qualquer coisa vocês me perguntem aí nos comentários e eu vou explicando para vocês nos stories, tá bom? Beijo, queridas!